Hoje eu resolvi fazer uma pesquisa e conhecer com mais propriedade os fatos relacionados à tentativa de golpe de Estado praticada por Bolsonaro e seus aliados. Diferente do que muitas pessoas gostariam, as provas no processo são muitas. E também tem várias matérias jornalísticas que cumprem o papel incrível de mostrar essas provas. Então eu fui me informar mais hoje sobre aquele plano Punhal Verde Amarelo, que tinha o objetivo específico de matar Alexandre de Moraes. Achei uma matéria magnífica do site Agência Pública, que é uma agência de jornalismo investigativo, sem fins lucrativos, que já existe desde 2011 e que se mantém com as doações mensais dos seus próprios leitores. É o tipo de jornalismo que eu realmente confio, porque não depende de patrocínio e que por isso mesmo não precisa falar ou esconder nada sobre ninguém. Então, olha só a história do Plano Punhal Verde e Amarelo. O Mauro Cid contou, na sua delação, que tudo começou com uma conversa informal entre dois kids pretos. São aqueles militares que são treinados para operações especiais, são chamados de kids pretos. O major Rafael Martins de Oliveira e o tenente-coronel Hélio Ferreira de Lima. Eles tinham uma ideia e eles queriam apresentar essa ideia para o Mauro Cid, com quem eles já tinham uma amizade há mais de 20 anos. Então, eles contaram para ele que queriam fazer alguma coisa que fosse grave o suficiente para gerar uma mobilização social em massa e, assim, Bolsonaro poderia decretar estado de defesa ou estado de sítio. Mas para vocês entenderem, o estado de defesa e o estado de sítio, eles não podem ser decretados por qualquer coisa. O estado de defesa, ele é aplicado por um período curto, quando há uma perturbação da ordem pública em um determinado lugar, numa determinada localidade. Já o estado de sítio pode ser decretado no país inteiro e pode ter uma duração mais longa. E ele pode ocorrer em situações de guerra ou de uma comoção grave. Nesse período do estado de sítio, o Poder Executivo, ou melhor, o Presidente da República, pode suspender alguns direitos e garantias constitucionais da população, com o objetivo de manter a ordem pública. E é aí que entra o interesse de Bolsonaro em aplicar um estado de sítio. Porque, se aplicado, o presidente poderia, por exemplo, restringir a liberdade das pessoas de ir e vir. Poderia até limitar a liberdade de imprensa. Então, provavelmente, Bolsonaro tinha o objetivo de impedir o Lula de assumir o poder. Então, veja só o que aconteceu. Os kids pretos que procuraram Mauro Cid, Rafael de Oliveira e Hélio Ferreira de Lima, queriam criar um ambiente de comoção social para que Bolsonaro pudesse implantar, então, o estado de sítio, fingindo que estava sendo obrigado a fazer aquilo. Então, eles pediram para fazer uma reunião com o general Braga Neto. E no dia 12 de novembro de 2022, eles se reuniram na casa do Braga Neto, apresentaram a ideia para ele e tiveram aprovação para colocar ela em prática. Depois, eles mantiveram um diálogo constante e a PF teve acesso justamente a esses diálogos, que falavam sobre o plano, as ações que eles iam praticar e até sobre quanto em dinheiro eles iam precisar para praticar o que eles queriam, que era matar o ministro Alexandre de Moraes. E é daí que veio aquele valor de R$100 mil que o Braga Neto entregou em uma sacola de vinho para o Mauro Cid repassar para o Kid Preto, Rafael de Oliveira. O valor teria vindo de alguém do agronegócio, mas infelizmente até o momento a PF não conseguiu descobrir e identificar quem de fato foi a pessoa que doou esse dinheiro. Então, foi entre novembro e dezembro de 2022 que a operação para matar Alexandre de Moraes foi colocada em prática com o nome de Copa 2022. Eles deram esse nome. Os envolvidos faziam o monitoramento do ministro Alexandre com o objetivo de sequestrá-lo e depois assassiná-lo. O dia escolhido seria 15 de dezembro de 2022, quando o grupo ficou de tocaia nos lugares que o ministro frequentava. E quando eles já estavam perfeitamente posicionados para praticar a captura do ministro, isso só não aconteceu, porque até aquele momento eles não tinham obtido uma autorização formal do alto comando do Exército. Ou seja, enquanto eles colocavam o plano em prática para matar o Alexandre de Moraes, ao mesmo tempo,
Eles só estavam esperando por qualquer sinal de apoio do exército. E eles só não finalizaram o plano porque faltou o apoio dessa cúpula. Durante as investigações, a APF identificou que o Kid Preto Rafael de Oliveira se reuniu com o general Mário Fernandes, Mauro Cid e com Jair Bolsonaro no dia 6 de dezembro de 2022. Eles apresentaram um plano punhal verde e amarelo com a ideia de assassinato de Alexandre de Moraes para Bolsonaro e tiveram a aprovação dele. Tanto que no dia 7 de dezembro de 2022, um dia depois, o monitoramento ao ministro Alexandre foi intensificado e a PF teve acesso aos registros dos celulares. Tinha até um outro tenente-coronel que tinha um plano com o nome de Operação Luneta. Era uma planilha com ações para serem colocadas em prática depois do golpe. Ou seja, depois da morte do Alexandre de Moraes, com a comoção social gerada pela morte dele e a decretação do estado de sítio por Bolsonaro, eles já sabiam o que eles iam fazer. O plano dizia que eles iam reestabelecer a lei e a ordem por meio da retomada da legalidade e da segurança jurídica e da estabilidade institucional. Só que eles iam restabelecer a lei e a ordem justamente depois de eles mesmos desorganizarem a sociedade com o assassinato de Alexandre de Moraes. E é justamente por isso que foi uma tentativa de golpe, como está lá no artigo 359-M do Código Penal. Eles planejaram, chegaram a monitorar Alexandre de Moraes e por muito pouco não assassinaram o ministro. Agora, olha só, fizeram um plano por escrito, a PF encontrou as planilhas, elas estão lá no processo e até nessa matéria da agência pública. Conversaram com Mauro Cid, que delatou a história para a polícia. Se encontraram na casa de Braga Neto, que inclusive confirmou esse encontro. Os celulares das pessoas envolvidas estiveram realmente nos lugares em que os kids pretos foram para monitorar Alexandre de Moraes. A PF tem os registros do dia 6 de dezembro de 2022, de entrada e saída dos kids pretos que encontraram com Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada para apresentarem o plano. No dia 7, o dia seguinte, 7 de dezembro de 2022, a PF conseguiu os registros que comprovam que o monitoramento de Alexandre de Moraes foi intensificado. E o primordial, se tudo isso tivesse dado certo, se a tentativa de golpe tivesse se transformado em golpe mesmo, quem é que seria o principal beneficiado? Acreditar na polícia, no processo, nas provas, no PGR, não é mais questão de querer ou não. É tão somente uma obrigação.